Numa madrugada fria de setembro de 1967, um homem comum desapareceu sem deixar rastros. Mas o que parecia apenas mais um caso arquivado se transformaria décadas depois em uma das descobertas mais chocantes da história dos Estados Unidos. Roy Benn, um empresário respeitado, dono de imóveis e uma pequena empresa de assistência técnica, saiu de casa como fazia todos os dias. Tomou café da manhã em um restaurante modesto no interior de Minnesota e, em seguida, entrou no seu carro, um Buick Electra metálico, ano 1963. Era um homem de hábitos simples, mas todos sabiam que Roy não era qualquer um. Ele lidava com grandes quantias de dinheiro em espécie e carregava valores para clientes de sua empresa. Naquele dia, ele nunca mais voltou. Sua esposa, amigos e vizinhos entraram em pânico. Mergulhadores vasculharam canais e pedreiras, policiais fizeram buscas em estradas e florestas. Nenhuma pista, nenhum sinal, nenhuma testemunha. Até 1975, Roy continuou oficialmente desaparecido, e nesse ano foi declarado morto. A suspeita? Crime. Mas sem corpo, sem carro, sem prova. O tempo tratou de enterrar as esperanças junto com o silêncio. Se você chegou até aqui, já comenta de qual cidade está assistindo. E se você conhece alguém que sumiu misteriosamente como Roy, escreva nos comentários. Sua história pode ser a próxima. Durante décadas, o nome de Roy Benn virou sussurro. Alguns diziam que ele fugiu com dinheiro, outros que foi sequestrado. Mas sua esposa jurava. Ele nunca faria isso. Ela esperou até o último dia de vida com os olhos voltados para na estrada, como quem acredita que, a qualquer momento, Roy estacionaria novamente na frente de casa. O tempo passou, as gerações mudaram e a lembrança de Roy parecia destinada ao esquecimento. Mas então, quase 60 anos depois, a verdade começou a emergir, literalmente, das águas profundas do rio Mississippi. Se você ficou curioso com essa reviravolta, deixa o like. Em junho de 2023, um grupo de mergulhadores voluntários, parte de uma iniciativa chamada Caminhos Submersos, explorava trechos pouco acessados do rio Mississippi. O objetivo do grupo era encontrar veículos antigos, submersos para limpeza ambiental e resgate de histórias perdidas. Eles jamais imaginavam que naquele dia encontrariam uma cápsula do tempo que mudaria tudo. A água estava turva, a correnteza forte, mas um dos mergulhadores sentiu algo estranho com os pés. O teto de um carro. Quando limparam a lama, viram o emblema prateado da Buick. O carro, embora coberto por décadas de detritos e ferrugem, estava surpreendentemente bem preservado. Era um Buick Electra 1963, exatamente o mesmo modelo descrito nos registros policiais do desaparecimento de Roy Benn. O local ficava a apenas 20 quilômetros da última parada conhecida de Roy. E de forma assustadora, era uma área que já havia sido vasculhada. Ou ao menos diziam que havia sido. O carro estava de ponta cabeça, preso entre pedras e galhos. Ao abrir o porta-malas, nada. Mas dentro do veículo, preso ao volante, estava um esqueleto com as roupas ainda reconhecíveis pela etiqueta de uma alfaiataria da época, um relógio de ouro e uma corrente com as iniciais RB. A polícia local foi acionada. Equipes forenses analisaram os ossos, o carro e a lama ao redor. Nenhum sinal de violência, nenhuma perfuração, nenhum impacto claro. O motor estava desligado, a marcha em ponto morto e os freios funcionando. Então, como aquele carro foi parar ali? Se você acha que essa história já está surreal até aqui, escreva nos comentários Mistérios do Tempo. E se conhece alguma lenda da sua cidade sobre desaparecimentos antigos, compartilha com a gente. Pode ser o próximo caso a ser investigado. A confirmação veio dias depois. O DNA nos ossos era de Roy George Benn. A cidade inteira se chocou. O homem que todos acreditavam ter sido vítima de um crime elaborado estava ali o tempo todo no fundo do rio, mas isso só levantava mais perguntas. Por que ele saiu da estrada? Por que ninguém o viu cair? E mais estranho, por que o carro não apresentava sinais de danos como se tivesse sido colocado ali, com cuidado?
a filha de Roy, que na época do desaparecimento tinha apenas 7 anos, veio a público. Chorando, ela disse: "Minha mãe morreu esperando meu pai voltar. Agora sabemos onde ele esteve, mas ainda não sabemos por quê." E então veio o detalhe mais bizarro de todos: um bilhete escondido no porta-luvas. O papel, parcialmente destruído pela umidade, trazia rabiscos e uma caligrafia tremida. Era uma carta, e o conteúdo dela faria até os investigadores mais céticos se calarem por alguns segundos. "Se algo acontecer comigo, não foi acidente. Eu descobri coisas que podem destruir gente poderosa. Se esse bilhete for encontrado, procurem o nome Alan Greaves. Ele sabe." Se você está tão chocado quanto os mergulhadores estavam ao ler esse bilhete, comente: "Isso não pode ser coincidência." E compartilha esse vídeo com alguém que adora mistérios da vida real. Ainda tem muito mais por vir. E quem era Alan Greaves? Por que Roy o mencionaria? O que ele descobriu? E afinal, quem teria interesse em silenciá-lo? Essas perguntas seriam o ponto de partida para uma nova investigação, uma que traria à tona segredos enterrados por décadas. A verdade estava prestes a emergir, mas nem todos estavam preparados para o que viria à tona. A carta deixada por Roy Ben no porta-luvas caiu como uma bomba. Quem era Alan Greaves? E o que exatamente Roy teria descoberto antes de desaparecer? Jornalistas e youtubers investigativos correram atrás do nome. Com algumas buscas em registros antigos de empresas, Alan Greaves apareceu. Um executivo discreto, que nos anos 1960 atuava no setor de tecnologia de segurança bancária. Ele havia trabalhado brevemente como consultor da empresa de Roy. Depois disso, sumira dos holofotes. Aposentado desde 1989, vivia em um sítio isolado no estado de Iowa. Uma equipe conseguiu contato com Alan, já com mais de 90 anos. Após muita insistência, ele aceitou conversar. Ao ser questionado sobre Roy Ben, Alan ficou em silêncio por quase 2 minutos, olhando para o nada, e então disse: "Eu avisei que ele estava se metendo com gente perigosa." Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: "Roy merece justiça." E se alguma vez você sentiu que alguém foi silenciado por saber demais, compartilha essa história. Alan contou que, na época, Roy havia descoberto uma rede de fraudes envolvendo transferência de dinheiro em espécie entre bancos do interior e grupos políticos. Ele fazia o transporte de grandes valores e, em determinado momento, percebeu que parte do dinheiro estava sendo desviado por dentro do sistema. Os registros eram apagados manualmente antes de serem reportados às agências reguladoras. Um esquema simples, mas altamente lucrativo. Roy, honesto, quis denunciar. E, segundo Alan, havia recebido ameaças. "Ele me disse que, se sumisse, era para eu falar com a polícia. Mas eu tinha medo e me calei por décadas." As autoridades retomaram o caso. Um promotor federal aposentado veio a público dizendo que, na década de 70, tentou investigar esse mesmo grupo, mas teve sua investigação encerrada por falta de provas, mesmo com indícios claros de que algo grande estava sendo acobertado. A teoria mais aceita hoje é que Roy Ben foi abordado naquela manhã por alguém que o conhecia, alguém que sabia da denúncia, e que, sob ameaça ou engano, o levou para o local onde o carro foi empurrado, ou mesmo içado até lá. O fato de não haver marcas de impacto e o carro estar em ponto morto reforça a suspeita de que tudo foi organizado. Roy não fugiu. Roy não foi descuidado. Roy foi silenciado. Anos depois, sua história virou um documentário de sucesso, intitulado O Homem Submerso. Milhares de pessoas acompanharam cada detalhe, cada nova pista, cada depoimento. O caso serviu para que novas investigações fossem abertas sobre desaparecimentos parecidos na mesma região, e pelo menos 3 deles foram reclassificados como suspeitos. A filha de Roy, hoje com mais de 60 anos, esteve presente na cerimônia simbólica realizada às margens do rio. Em lágrimas, ela disse: "Durante décadas disseram que ele abandonou a família, que sumiu, que talvez nem nos amasse. Mas agora, o mundo sabe. Meu pai morreu tentando fazer o certo. E isso nunca será esquecido." Se essa história mexeu com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que acredita em justiça e comenta aqui embaixo: você acha que a verdade sempre vem à tona?
Porque mesmo enterrada nas profundezas por quase 60 anos, a história de Roy Ben voltou à superfície. E agora, ela pertence ao mundo. Se você acredita que a verdade sempre encontra um jeito de emergir, mesmo depois de décadas no silêncio, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Comente aqui embaixo. Você já viveu algo que ninguém acreditava, mas a verdade apareceu depois? E se quiser mais histórias reais que chocaram o mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. A próxima pode ser a sua.